Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está de volta com mais um episódio aqui direto do São Paulo Innovation Week. Estou com a Fernanda aqui do meu lado e a gente está com o Rui Brandão para essa conversa e com uma plateia muito querida que está aqui nos acompanhando. O Rui, para quem não conhece, ele é o CTO da Conexa, ele já vai explicar mais sobre o que esse T significa, mas a história do Rui foi o que fez a gente considerá-lo para essa conversa como a pessoa certa para vir falar sobre isso, porque o Rui é médico, mas ele também é o cofundador da Zen Club, uma super plataforma digital e que ele vai explicar mais, e aí super empresário também, e muito olhando para essa questão da tecnologia para facilitar essas conversas sobre saúde mental, atendimentos, dados, monitoramento, medição. Então, a gente está aqui para falar sobre como a inteligência artificial e a tecnologia têm um papel importante, quais são os limites dela, como é que isso tudo se costura. Então, Rui, muito obrigada por estar aqui com a gente, por Eu é ter que topado agradeço. essa conversa. Muito bom ter você aqui. Então, eu queria te passar a palavra, porque a gente faz essa breve apresentação aqui falando quem é o Rui do LinkedIn, mas pode falar um pouco mais sobre a sua trajetória, quem é o Rui do LinkedIn e quem é o Rui fora do LinkedIn, né? Se você quiser contar um pouco os marcos, as coisas que fizeram você tomar suas grandes decisões de carreira. E aí a gente começa, de fato, a te encher de perguntas aqui, porque a gente está muito curiosa para saber sobre Fechado. você e seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pelo tempo, por estarem aqui conosco. Prazer estar aqui na São Paulo Innovation Week. Quem é o Rui? Portanto, o Rui é português. Veio para o Brasil com 22 anos fazer o último ano de medicina na Unifesp. Em, queria- não tinha plano de ficar, o plano era ficar 9 meses e voltar, mas adorei viver no Brasil. Adorei duas coisas, vou ser muito sincero. Eu adorei a qualidade das relações humanas que vocês têm. Então, portanto, um aluno de medicina na Europa, ele não pode tocar nos pacientes, ele tem que falar senhor excelentíssimo doutor para os professores. E eu aqui vi uma relação super descomplicada, fácil. Toma o meu WhatsApp, o que você precisar. Então, adorei isso e adorei o facto também de realmente o Brasil precisa de gente com vontades para evoluir. Tem muito problema para ser resolvido. E eu gosto de resolver problema. Então decidi ficar, nunca mais voltei para Portugal. Já visitei, mas não voltei para lá. E portanto, mais tarde fui para Nova Iorque fazer a residência de cirurgia vascular. E nessa altura a minha mãe adoeceu, portanto foi diagnosticada com bipolaridade, surtos psicóticos, internações compulsivas e portanto, por vontade dela. E isso tudo foi muito complicado para mim, mesmo como médico. Meu irmão é médico. Um, e então, assim, mesmo sendo uma casa com pessoas letradas no tema saúde, a gente não foi capaz de ajudar a nossa mãe de uma forma mais preventiva. E daria para ser, tá? No caso dela, daria para ser. Isso me fez efetivamente deixar essa residência de cirurgia vascular em Nova Iorque, voltar para o Brasil, país que eu adoro, e começar o Zen Club com uma visão muito clara de eu talvez posso criar uma experiência onde as pessoas se permitam, através do digital, através, portanto, de uma experiência que é muito mais voltada para a pessoa, empodera a pessoa de escolher o profissional, escolher o horário, pagar barato, fazer de onde ela quisesse uma consulta de terapia, eh, eu conseguisse talvez criar um movimento. Daí o nome Zen Club. Zen para desatrelar assim do ruim e club no sentido de vamos criar aqui um movimento de pessoas que cuidam e valorizam o seu bem-estar. Eu falo isto porque até estava falando com a Thaís lá fora. Em 2014, 2015 ninguém falava de saúde mental. As pessoas falavam de doença mental e pouco falavam. Então é isso, assim, nos últimos 10 anos, está só para fazer um catch-up aqui, acho que fomos bem sucedidos, tá, em colocar esse tema no mapa. Eu acredito que a gente foi uma força importante de tornar esse tema um tema de conversa em casa, no trabalho, no bar, tá? A gente já atendeu milhões de brasileiros. Em 2024 juntámos, portanto, à Conexa, que é uma empresa de telemedicina, com a mesma visão. E é engraçado, só para terminar aqui a história, que é em 2024 a gente percebeu que não dá para continuar a tratar saúde mental só psicólogo, coach, psiquiatria. A gente tem que conectar com as outras especialidades médicas. Porque muitas vezes o nosso doente psiquiátrico é o doente oncológico. Muitas vezes o nosso doente, portanto, com ansiedade grave, é a pessoa que está com uma diabetes tipo 2. Então, a visão foi como é que continuamos nesta jornada de empoderar a pessoa, mas trazendo uma visão mais integrativa para o cuidado da saúde, tá? Fora isso, portanto, adoro me divertir, tenho 2 filhos pequenos,
esportes, enfim, é isso. Prazer estar aqui. Obrigada por ter vindo aqui, participar com a gente. Tem uma coisa que acho que querendo ou não, e até o tema aqui do nosso talk é esse, né, IA cuida de gente. Uma das Uhum. coisas que a gente sabe muito dentro do mundo da psicologia é que uma grande parte do resultado terapêutico é a conexão do paciente com o médico ou o psicólogo que está ali tendo essa interação. Mais de 40% desse resultado vem dessa conexão. E quando a gente fala de uma plataforma que usa tecnologia, usa IA para escalar, né, para fazer esse cuidado, parece uma contradição, né, você fala assim: "Mas espera aí, se eu preciso do contato humano, como é que o que que a tecnologia está fazendo aqui?". Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, como que vocês encaram isso dentro da Conexa? Eu vou lá atrás, até só para dar um paralelo, muito antes de qualquer pessoa falar de IA. A mesma pergunta era feita da questão do presencial versus o digital. Será que as pessoas vão fazer terapia via um computador, um telefone? Será que, ou é preciso estar no divã, frente a frente, no consultório? E o que a gente vê é que a maior parte das pessoas não tem coragem de entrar num consultório. A maior parte das pessoas, na verdade, quer estar num lugar que é seu, seja o trabalho, a casa, o carro, querem estar num ambiente onde elas se sentem que é delas, né? Têm esse conforto. Elas podem ligar a câmara, desligar a câmara, fazer por chat. Então você dá recursos para a pessoa ser o mais vulnerável possível, da forma como ela quiser, né? Para chegar nesse lugar de vínculo que você está falando. Então quando você pensa em pessoas que têm fobia social, pessoas que estão altamente ansiosas, num contexto de Brasil que ou você mora no interior e tudo é distante, ou você mora em São Paulo e tudo tem trânsito e insegurança. Pô, você começa a olhar para o digital e você pensa diferente. Na verdade é um outro canal que pode não ser para todos, mas pode ser para muitos. A IA eu acho que vem com a mesma ótica, tá? Que é, como é que muitas vezes você consegue, se permite começar a falar dos seus sentimentos? Como é que você começa a falar das suas dores? Eu não acho que a IA está aí para tratar, mas a IA está aí para gerar talvez algumas reflexões, nem todas elas positivas. Mas ela gera, ela está lá presente, ela tem paciência, né? Ela está disponível. Então, assim, tem valor em ter ali um canal que pode abrir, não é? E o papel da IA para a gente é esse. É como é que para o paciente eu aproximo do próximo passo certo que a pessoa tem que dar. É isto. Porque eu acho que muitas vezes é isso, tá? Você imagina, uma pessoa termina com o namorado sexta-feira, meia-noite. Pô, não vai ter ali o consultório do terapeuta. Mas se ela tiver um caminho, um fluxo que ela vai dizer assim, cara, o próximo passo é este, pô, vai ser um amparo e um acolhimento bizarro. O reverso é verdade também para o profissional, tá? Os profissionais hoje, né, que são no fundo empreendedores em saúde, cara, eles têm que fazer tudo. Eles têm que fazer marketing, contabilidade, têm que fazer documentar. Então, assim, a IA vem, né, com a tecnologia, nem vou só. A tecnologia vem para, cara, desonerar esses processos, essas coisas repetitivas, essas burocracias necessárias, mas que tiram, não é? Atenção, tiram, enfim, tiram tempo daquilo que a pessoa gosta realmente de fazer. Ô Rui, você está falando sobre um aspecto interessante que é o lado positivo, ganho que a gente tem. E aí, você já me olhou porque você já sabe para onde eu vou, né? E Elas claro, e a fizeram umas gente perguntas difíceis, gente. e eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque, sim, do lado, a gente até estava conversando isso antes de entrar aqui, né? O Rui é médico, mas é um super empreendedor. E muitas vezes o médico, ele mal consegue administrar a clínica dele, porque são outras habilidades, uma outra área de conhecimento, um outro treinamento. E a pessoa é muito boa ali em entender como cuidar da pessoa, mas não necessariamente tem muita visão administrativa ou de empreendedorismo ou até de gestão financeira. E o Rui, ele integra muito esses dois lados, né? Então, eu acho interessante ter a perspectiva dele. Então, por um lado, a tecnologia, ela traz essa maior autonomia, essa escala e essa possibilidade de um profissional da área da saúde ter outras perspectivas que talvez se ele estivesse ali sozinho, tentando administrar tudo sozinho, ele não conseguiria. E do lado da pessoa, né, que a gente está falando, o paciente, o cliente, essa pessoa também talvez tenha um apoio lá à meia-noite de uma sexta-feira, se ela não tiver ninguém para conversar. Ok, a gente pode entender isso como aspectos que são positivos, mas quais são os limites e quais são os perigos de a gente substituir essa interação humana por uma tecnologia num contexto social em que a gente vive uma grande crise de solidão, de desconexão, de adoecimento, até pelo esvaziamento de sentido das relações e do contato humano, olho a olho. Então, queria muito entender sua perspectiva, porque eu acho que você tem o olhar dos dois lados, né? Uma perspectiva quase assim, bem única que
é difícil talvez a gente encontrar em profissionais do mercado. Então, queria que você explorasse também os perigos, os limites e onde a gente deve cuidar para garantir que ali naquele espaço é uma pessoa que está fazendo a interação. Isso é muito verdade, tá? Eu acho que assim, a gente tem que reconhecer duas coisas. A gente não deveria competir com a inteligência artificial, no que a inteligência artificial é muito boa, tá? De novo, voltando para essa questão de estar lá sempre presente, tem um histórico, ela lembra-se do que fosse. A gente estava falando lá fora. Ela lembra-se do que é que você escreveu há 6 meses atrás. Tá? Então, assim, a gente não deve tentar competir com estas competências. E a gente deve reconhecer que está numa era de abundância. Na altura do Google começou a ser do conhecimento, agora começa a ser mesmo da inteligência. Tá? Estas duas coisas. Então, quando a gente fala de automatizar processos repetitivos, né, burocrata, eu não vejo assim grandes riscos, só vejo benefícios. Tá? Com os guardrails in place, acho que é ótimo. Agora, quais são os malefícios disto? Não é? Alguns. Então, o primeiro é as pessoas procurarem sempre o atalho. As pessoas deixarem de estudar, as pessoas deixarem de ganhar profundidade e continuar. Portanto, nós já estávamos, agora isso está a piorar, que é, né, essa sociedade das manchetes. Eu leio o título e acho que isso é notícia. Então, esse é um. 2 é não. Como é que eu vou dizer isto? Se eu estou a otimizar tantas coisas que eu antes fazia, como é que eu realmente me torno presente naquilo que eu quero fazer bem? Então, essa questão da intenção, da intensidade, da presença. Então, o profissional tem que estar lá. Não é? Ele tem que continuar, não é? A não achar que, porque, sei lá, imaginem, porque a consulta está sendo gravada e vai ser armazenada com segurança, etc., e o prontuário vai sair redigido, que ele não tem que estar atento às perguntas que ele faz, que ele não tem que talvez entrar na consulta e ler o histórico, não é? E a gente vê que a gente começa a tirar um pouquinho porque não está redigindo. Então, se aquilo já vem redigido, eu nem presto atenção no que vai. Então, esses são os malefícios, não é? Da gente estar num lugar de tanta abundância, tanta velocidade, tanta coisa surgindo. E a gente estava a falar, desculpem, é que tivemos o prazer de nos conhecer melhor ali fora. E, portanto, a Fernanda está a falar, não é? Do fenómeno, que eu não sei se você quer falar. As viúvas, né? As viúvas do cloud. Isso é uma coisa, um fenômeno recente, assim, mas são mulheres que citam e falam sobre como elas sentem que, assim, o marido não existe mais, porque ele adotou, e aí os nomes são ótimos, né? Porque tem gente que chama o Cloud de Cloud, Clo, o meu chama Clo, mas a da Thaís chama Claudete, a gente pode inventar diferentes nomes para ela, mas a verdade é que, assim, muitas pessoas, e aí não só homens, mas o fenômeno começou a ser muito percebido nisso, de gente que não consegue ficar longe da própria IA. Então, seja porque tá fazendo, tá codando, né, tá fazendo, desenhando alguma coisa, criando alguma coisa, ou porque não consegue conversar, não consegue mais fazer nada sem o auxílio daquela inteligência artificial. E tá realmente ali viciado, como antes, né? Muita gente podia ter viciado em cigarro, bebida ou qualquer outro jogo. Muita gente tá adotando isso como um vício. E isso tá acontecendo, né? Isso. Então, este discernimento, tá? Porque se há tanta abundância, é preciso ter discernimento e presença. E esse é o grande desafio da era em que vivemos. E você está falando sobre a presença, isso é um tema que me interessa muito, né? Quando eu passei por um burnout, só um resumo rápido aqui para quem não me conhece, eu passei por um burnout trabalhando numa grande empresa, eu trabalhava na Microsoft, tive uma super carreira, muito feliz ali no meu trabalho, mas passei por um burnout numa época em que ninguém falava sobre isso. E desde então eu venho falando sobre a importância de a gente trabalhar a saúde mental nas empresas e essa virada de chave para mim aconteceu quando eu fui estudar mindfulness lá na Inglaterra. Então, essa questão da presença, da atenção, são temas que são muito caros assim para mim e eu considero que eles são realmente muito importantes quando a gente fala do cultivo da saúde, mas também das relações. E você tocou nesse ponto. E como hoje a gente usa a tecnologia, né? E aí pode ser só a inteligência artificial, ou mesmo uma rede social, uma forma de a gente se distrair dos incômodos aqui que a gente está vivendo. E a questão é que a tecnologia, muitas vezes, ela pode estar nesse lugar de trazer um certo conforto, né? Então, eu terminei com o namorado, para recorrer ao exemplo que você usou, terminei com o namorado à meia-noite, não tenho com quem conversar.
e naquele momento pode ser benéfico, mas também pode ser pode me atrofiar, digamos assim, as minhas habilidades e o meu interesse, a minha curiosidade até, de interagir com uma pessoa que talvez não vá concordar comigo, não vá falar o que eu espero, não vá ser otimista em relação às coisas, né? E isso está atrapalhando muito as relações, né? E eu não sei se vocês já sentem, vocês que estão aqui com a gente ao vivo, se vocês sentem isso, né? Que às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente não tem muita paciência nesse trato mais, e já tem alguns autores começando a falar sobre a necessidade de a gente aumentar a fricção, né? De a gente criar obstáculos intencionalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente está esquecendo como eles são, né? Então a gente tem uma tela que não tem nenhum atrito e você pode ficar ali num scroll com entretenimento infinito. Você fala com a inteligência artificial que te responde qualquer pergunta em segundos e sempre vai ter alguma coisa legal para te falar, ao passo que as relações humanas reais são imperfeitas, são complicadas, tem muito atrito, muita confusão. E de novo, eu vou voltar para o lado positivo e para o lado não tão positivo, e como é que a gente fala sobre isso, até com os profissionais, né? Você tá ali do lado de como é que a gente facilita e escala o trabalho desse profissional, mas como é que a gente treina essa presença ou fala sobre isso, né? Que são questões delicadas. Como é que vocês olham para isso, ao passo que a tecnologia está, por um lado, facilitando, mas, por outro lado, como é que a gente desenvolve essas habilidades que a tecnologia, de algum jeito, está substituindo, né? Porque uma questão que está muito viva aqui no meu trabalho hoje em dia é o que sobra, né, para a gente fazer. Se a gente vai aos poucos terceirizando e delegando o que é humano e próprio da gente para uma tecnologia fazer, até para cuidar da gente, o que sobra e como é que a gente faz essa conversa acontecer? Excelente pergunta. Vou dar 2 data points aqui. O primeiro, voltando ao ponto da Fernanda, portanto, ela estava falando do vínculo, tá? O vínculo, assim, eu posso falar lá com a máquina e ter chat, mas o vínculo vem de você ver na outra pessoa, de você transferir a tua realidade e os teus desafios para outra pessoa, e a outra pessoa se sentir responsável e co-participar nessa tua jornada. E dar portanto, essas conquistas e não conquistas do dia a dia real. Ela ver esse filme, né? E eu acho que isso é insubstituível. Mas, de novo, a gente está passando, efetivamente, por momentos onde cada vez mais as pessoas têm menos saco, menos tempo, menos vontade de interagir com outros. Então, de novo, eu acho que a gente tem que voltar a um lugar onde refletem ócio, né? Refletem vínculo, e assim, é um trabalho coletivo nosso, se quisermos continuar a ser seres relacionais, seres humanos. Então este é um exemplo, tá? Daquilo que eu realmente acho que, por isso é que eu falo dessa questão da presença, porque o vínculo é feito de você sentir e estar com buy-in na vida dos outros. Podem não ser muitos outros, talvez vamos relacionar com cada vez menos gente no físico, mas podem nos relacionar assim, profundamente. Eu adoro conversas profundas. Eu só vivo para ter experiências reais, hoje em dia, de verdade. Vejo isso de forma muito importante. Agora deixa-me dar um outro exemplo, tá? Talvez mais aplicado à saúde médica, mas eu acho que ele é muito válido, que é o seguinte. Hoje, um dos grandes desafios do acesso à saúde no Brasil é o tempo de espera, a fila de espera das pessoas, tá? Porquê? Porque nós hoje, digamos assim, quando temos um problema, vamos ao pronto-socorro. E no pronto-socorro tem uma triagem. E essa triagem, ela valida, não é? Se você leva a fitinha amarela, vermelha e tudo mais. Eu acho, é com essa cabeça que nós temos vindo a atuar na nossa empresa. Que é, como é que eu uso a tecnologia para garantir que eu tenho o melhor endocrinologista, o melhor psiquiatra, o melhor gastro disponível com SLA de horas para casos graves. Mas eu consigo antecipar o que é um caso menos grave e talvez, por exemplo, eu não sei se sabem, mas por exemplo, a gente deve fazer umas 40 mil consultas de psiquiatrias por mês. Metade delas são renovação de receita. Renovação de receita é uma coisa. Se eu acompanho a pessoa, se eu sei se a pessoa, portanto, não apresenta nenhuma mudança dos últimos 90 dias, se não teve ideação suicida, não, a receita é prescrita. Mas a verdade é que eu usei 20 minutos daquele médico para isso. Então, e se eu agora começo a efetivamente conseguir canalizar fluxos mais automáticos para esse tipo de coisas,
e consiga efetivamente ter bons profissionais disponíveis ali para os casos graves que vão acontecer todos os dias. A gente também tem casos graves todos os dias. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que a gente precisa estar presente, mas gosto de viver num mundo de mais abundância do que escassez. Muito bom. A gente falou sobre burnout, assim, no Brasil, só ano passado foi mais de 500.000 de casos de pessoas afastadas por burnout. Esse é um fenômeno, acho que já não é novo, né, ele vem acontecendo, vem piorando. E aí, de repente, você tá aí numa empresa que é uma é uma startup de saúde mental, 2 palavras que quase não cabem na mesma frase, né, para quem já empreendeu, para quem trabalha em startup, eu acho que startup, pronto-socorro e talvez agência de publicidade, são aqueles locais, assim, onde as pessoas estão mais assim, tipo: "Ah, socorro". Me fala um pouquinho sobre como vocês trabalham isso também dentro da própria Conexo. Claro, vocês têm um benefício aí que vocês oferecem para os clientes de vocês, né, tanto os clientes, as empresas que contratam, quanto os pacientes, mas e dentro da empresa, como que vocês fazem e que dica que você pode dar também aí, né, como empreendedor, para que outras empresas, e outras startups, enfim, não entrem por esse caminho de levar as pessoas para afastamento, porque é um ritmo que é intenso, é um ritmo, você precisa trabalhar muito, tem muita coisa para entregar, mas você também tem que viver aquilo que você está vendendo, né. Isso é tudo muito verdade, eu super concordo, é intenso, é preciso dinamismo, as coisas mudam rápido. Depois, Thais, eu quero que você introduza o tema do sistema. Mas eu acho que tudo começa antes da pessoa entrar na empresa, que é ser muito franco ao longo do processo seletivo do que é que a pessoa está a entrar. Porque uma coisa é romantizar trabalhar numa empresa de saúde mental, eu faço terapia, eu faço meditação, quero trabalhar numa empresa de saúde mental. Outra coisa é dizer, cara, muito bem, essa é a tua vida pessoal, aqui dentro deixa-te explicar quais são os desafios que você vai ter que nos ajudar a resolver. E como é que a gente trabalha, e o que é que a gente espera de ti, qual é o nível da barra, qual é o tipo de atitude que eu espero. Então tudo começa antes da pessoa entrar. E a gente já teve esse problema, onde a gente tinha um teto de vidro, onde tínhamos muita gente que era missionária, sim, na causa individual e pouco coletiva, na causa de eu quero efetivamente fazer parte de um grupo de profissionais que juntos vai resolver, não é, uma epidemia nacional e global. Mas não é, eu não vou ter orgulho de porque eu faço terapia, eu estou terapeutizado, a gente teve isso cara, não deu certo. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é transparência. A gente é muito transparente. Tenta ser. Tá? Temos falhas, mas temos transparência em todos os aspectos. Tá? Transparência pode ser, toda a gente saber os resultados da empresa, toda a gente saber porque é que tem aqueles objetivos individuais. A gente tem 400 e poucos funcionários. Todo mundo tem métricas individuais, 2, 3. Para saber assim, o que é que eu sou responsável, qual é o lugar, onde é que eu tenho autonomia, o que é que aquilo que eu faço contribui como no todo. Estávamos a falar um pouco de pertencimento de propósito. Esta é uma forma de mostrar isso, não é? 3, mais um exemplo e aí termino, sem falar dos benefícios, sem falar de. Mas 3, portanto, nós somos muito. Nós coletamos feedback todos os meses dos nossos funcionários e devolvemos, assim, vimos que vocês falaram estas coisas. Estas são as 3 coisas que a gente vai priorizar este mês. Desta forma. As outras não temos banda para. É isso, é um ciclo, ou seja, nós escutamos, temos escuta ativa e nos comprometemos, que eu acho que é super importante. Setar expectativas, se comprometer, puta, acertámos, falhámos, e depois temos todo um stack de benefícios, temos um time de saúde que também é importante para casos mais graves, mas esta é a nossa forma de tentar criar uma cultura clara, disruptiva, mas que dá chão às pessoas para crescerem. Você está tocando num ponto que é importante, que é essa questão do sentido, do propósito, e que essa é uma coisa que muitas vezes a gente não coloca na conta do adoecimento no trabalho, né? A gente teve, como a Fê falou, mais de 546 mil afastamentos por saúde mental o ano passado, e a gente já, se a gente somar ansiedade e depressão, se eu não estou enganada, a gente já está a segunda maior causa de afastamentos, só atrás de dor nas costas, né? Que é assim, bem amplo e genérico. Então, é um número que é assustador, que é importante, e recentemente, para quem acompanha as notícias, a gente teve essa revisão da NR1, né, uma norma que regulamenta como as empresas devem olhar para a saúde das pessoas, e tem uma inclusão agora mais específica de como os riscos psicossociais estão associados ao adoecimento no trabalho,
O Rui comentou, né? Eu olho muito para isso, né? Eu trabalho com isso nas empresas já há muitos anos e eu vejo que a gente passou por várias fases, né? Várias ondas. E eu estava lá na primeira onda, que era meio. Primeiro, antes disso, né, era a era do silêncio, em que a gente nem falava sobre isso. As pessoas adoeciam, tomavam um remédio, continuavam funcionando e ninguém podia tocar nesse assunto, né? E eu, quando eu passei pelo burnout, era um pouco assim. E aí a gente começou, na sequência, a entender a importância de falar de saúde mental e a gente começou a responsabilizar o indivíduo, né? Então, você está doente, toma aqui recursos, vai lá praticar mindfulness e você que se resolva e volte aqui para trabalhar, né? E aí a gente foi passando por outras fases, responsabilizar o líder e agora a gente está numa fase da empresa, né? De olhar para a empresa e como a empresa contribui para o adoecimento, pode ser um ofensor da saúde mental das pessoas. Mas eu tenho esperança que a gente esteja caminhando por uma onda em que a gente olha para o sistema como um todo, porque não dá para a gente olhar para cada uma dessas coisas separadamente, né? Preencher um checklist aqui como empresa não vai garantir que as pessoas não adoeçam. Mas o Rui está tocando nesse ponto, né, do sentido, que a gente não coloca muito na conta de como a tecnologia está evoluindo numa velocidade muito mais rápida do que a gente consegue reinterpretar o trabalho em si, né? E como a gente se relaciona com o trabalho que antes era produzir uma coisa física, né, fazer uma cadeira e vender, e esse aqui é o produto do meu trabalho, e hoje é apertar botão de prompt de inteligência artificial para muita gente. Qual é o significado? Qual é o sentido que a gente dá, né? Eu queria ouvir tua perspectiva, né? Você que está muito ali dentro do mundo do trabalho também, né? E falando sobre a saúde no ambiente de trabalho também. Qual que é a sua perspectiva e se você enxerga, né? Assim como eu, né? Que a gente tem que caminhar para esse lugar de olhar para o sistema como um todo e como as coisas se relacionam e como a gente precisa sim cuidar das pessoas e dar instrumentos para elas, mas a gente precisa ver como a empresa funciona, como a cultura da empresa também impacta a saúde das pessoas e onde é que vocês entram e como é que vocês enxergam a tecnologia de alguma forma favorecendo um espaço de mais troca, de mais revisão de processos ou não, né? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que você tocou no ponto, assim, o mundo está muito acelerado, as coisas estão a mudar muito rápido e os frameworks e processos que a gente estabeleceu, né, ou melhor assim, ó, se quiserem, os produtos de RH que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos, eles começam a ser arcaicos, tá? E acho que o convite é como é que olhamos, não é, para esta disciplina de uma forma muito mais dinâmica do que olhamos hoje. Em, então, na minha visão, o que o Ministério, né, está a fazer com a NR1 é exatamente isso. Galera, estas coisas que a gente achava que eram nice to have ou que eram coisas que, portanto, cada empresa implementava do vosso jeito e não tinham consequências nas pessoas, afinal tem. E vocês vão ter que começar a olhar para isto de uma forma muito mais sofisticada, né? Então o convite é, nos últimos 5 anos, o que é que a gente viveu? A gente foi para casa, né, por causa de uma pandemia, depois começou a sair de casa, depois voltou para casa, eh, depois, do nada, tem guerras que a gente não antecipa, Ucrânia, depois Irão, depois pá, tudo muda a toda hora, tem tarifas, não tem tarifas. Assim, a gente tem que reconhecer que a gente precisa ser mais maleável do que era. E as empresas têm uma responsabilidade de estar muito mais antenadas nisso e ajustarem coisas que é fixas. Por exemplo, avaliação de desempenho anual. Faz sentido? Claro que não. Claro que não. Pelo amor de Deus, meu. Sim, faz sentido continuar a achar que a carreira é em Y, ter o líder especialista com IA. Não, isto é recente, mas não, e temos que falar dessas coisas e rapidamente ir para outros lugares, não ser estáticos. Então, quando falamos de saúde mental no trabalho, eu acho que enquanto não começarmos a englobar estas mudanças no nosso dia a dia de trabalho, continuarmos a tratar tudo da mesma forma antiga, que é as pessoas estão-se a relacionar menos, tudo para o trabalho, tudo presencial. Agora, 5 dias presenciais. Pô, você vai para o escritório, não tem ninguém, ou está todo mundo vidrado numa tela, não há refino. Então o convite é como é que os decisores podem, e de novo, não é só os líderes, é os RH, as pessoas também têm que ser vocais. Muitas vezes se fazem pesquisas internas e ninguém responde. Então, assim, é preciso haver um diálogo aberto e é preciso haver escuta do outro lado, mas é preciso estar a mudar de forma muito mais frequente e iterar o caminho. E acho que a NR1 trouxe algumas referências do que reconhecimento é importante, gente. Papel e responsabilidades é importante. Autonomia é importante. E muitas empresas tratam isso como um valor pregado na parede sem qualquer refino. Então o papel agora é esse.
Você falou da NR1 e é engraçado, porque a NR1 ao mesmo tempo é o pânico do profissional de RH hoje, mas é assim, aquela, sabe, aquela corda assim para ele se salvar e conseguir vender internamente uma coisa que talvez ele pregasse e ninguém tivesse ouvindo dentro da empresa, né? E a gente ouve isso muito dos profissionais de RH, falam assim, olha, agora tem a NR1, eu tenho um prazo, tenho mil coisas que eu preciso fazer, sim, mas pelo menos agora eu tô conseguindo fazer algumas coisas que antes eu tentava e ninguém estava me dando muita trela. E aí, nessa linha, eu queria entender um pouco o que a Conexa em si ajuda, né, a empresa. Tá bom, agora, tipo, meus funcionários aqui têm acesso ao Conexa. E aí? Ótimo. E aí que não é tudo. Aí é mais um benefício, não resolve nada, tá? Como é que resolve? Vamos lá, NR1. A empresa deveria entender o que é que são riscos psicossociais. Entendi então que recompensa, reconhecimento, metas, qualidade de comunicação, tem alguns, tá? No fundo, só para fazer um paralelo, é como o açúcar para a diabetes, tá? Então assim, se eu como coisas com muito açúcar, tenho uma propensão a desenvolver diabetes. Se eu estou exposto a um ambiente onde as pessoas não entendem as metas, onde a qualidade da comunicação é ruim, a pessoa está exposta a um lugar que lhe pode gerar sobrecarga cognitiva, que depois lhe pode gerar ansiedade, que depois pode gerar burnout, por exemplo, né? Porque eu vou todos os dias para o trabalho, ou eu vivo o trabalho todos os dias, então é muito rápido para isso virar crónico. Beleza, como é que a gente ajuda as empresas? A gente ajuda a mapear, a priorizar e a atacar de forma mais disciplinada, mais objetiva, os riscos que estão exacerbados. É isto. Introduzir Conexa, não é? Ou seja, Zen Club ou Conexa lá. Portanto, um benefício de psicologia, um benefício de psiquiatria, um benefício... Resolve? Não resolve. Ajuda. Mas a empresa efetivamente precisa de entender o que é que está hoje, daqui a 3 meses pode ser outro problema, o que é que hoje não está bom. E sabem o que é que a gente tem visto? No começo do ano a gente rodou em quase 100 empresas, portanto, esse mapeamento, empresas em, sei lá, 20 estados do Brasil, indústrias diferentes, tamanhos diferentes, tá? E o risco que está presente em todas é, portanto, sobrecarga cognitiva, tá? E déficit de atenção. Olha que interessante. Surpreende assim, pô, mas não é óbvio. A gente trabalha com duas calls ao mesmo tempo, WhatsApp pingando. 12 telas abertas na frente. Então, assim, é reconhecer o óbvio, mas é acolher o óbvio e é pensar, refletir como é que eu vou atacar o óbvio em prol da nossa saúde. Então, assim, não dá para continuar a ignorar. Senão, os 500 mil afastados por doença mental ano passado vão virar 1 milhão. E daqui a pouco é uma sociedade de zombies mesmo. Ô, Rui, eu quero voltar para uma coisa que você falou algumas perguntas atrás sobre a triagem e como é que funciona esse atendimento na atenção primária, no SUS. Eu comecei a fazer faculdade, né? Voltei à faculdade aos 41 anos, estou fazendo psicologia. Eu já trabalho com isso há muito tempo, tenho outras especializações, mas senti a falta de ter esse entendimento completo da faculdade. E aí até falei para o Rui, não, por favor, não acabe com o meu trabalho. Agora que eu vim aqui 5 dias por semana, presencial, estou lá me dedicando a isso, por favor, me deixe trabalhar no futuro. Claro que isso, né? Um complemento ao meu trabalho. Mas estou contando tudo isso porque recentemente eu tenho aula agora de saúde única, né? Coisas que eu não tinha estudado antes, porque eu nunca fui profissional da saúde. E aí, recentemente, eu conheci esse dado que me deixou muito assustada, que como os vieses, muitas vezes, prejudicam o atendimento de uma pessoa que chega ao SUS, né? Então, casos, por exemplo, uma pessoa preta, periférica, com determinantes sociais que prejudicam o acesso dela à saúde de várias formas, o acesso à educação, enfim, moradia. E essas pessoas, muitas vezes, numa triagem, porque aquele profissional ali é humano, imperfeito e falível e tem os seus vieses, muitas vezes as pessoas negras acabam sendo negligenciadas porque tem-se um entendimento que eu não sei, completamente descabido, mas que resistem mais à dor, então talvez não precisem de um analgésico agora, ou a pessoa diz que está com dor, mas classificam de uma outra forma porque essa pessoa parece ser mais resistente. E dizendo tudo isso, porque a minha curiosidade, quero saber qual a sua perspectiva em relação a isso, a inteligência artificial ou a tecnologia de forma geral, quando aplicada nesses momentos de triagem e de direcionamento até do profissional por que caminho seguir, vai corrigir esse tipo de erro e democratizar para que o acesso seja mais justo, ético e possível para todo mundo?
ou não, porque é a gente que está treinando a tecnologia e ela vai seguir os mesmos vieses e vai continuar replicando coisas escabrosas como essas que a gente vê acontecendo. E eu recentemente descobri que são acontecem mais recorrentes do que a gente imagina. Então, assim, os vezes acontecem. A gente está no começo dessa jornada de treinamento de modelos, então quanto mais as pessoas treinarem e mais amostragem tivermos, não é? E heterogénea tivermos, melhor ficam. Mas a minha opinião é que estamos numa altura onde, assim, a IA sozinha não é nada. Assim, tudo o que a gente faz com IA é supervisionado pelo humano. Nenhuma decisão é feita pela IA. Ela mastiga informação e deixa disponível para que a pessoa que vem a seguir esteja minimamente mais preparada, tenha um rapport maior, um vínculo maior com a pessoa que está a atender. Então, sim, tem viés. Sim, não pode ser, portanto, sem supervisão hoje, e deve ser encarada como algo que hum, eh, ela faz aquilo que o humano talvez nem teria tempo para fazer. Vou dar um exemplo. Hum, isto acontece muito, não é? Uma pessoa que, passado X tempo, voltou para a terapia, mas voltou com um novo profissional. Olha que interessante se este novo profissional tiver algum contexto histórico do que esta pessoa já viveu. Assim, não há grande viés aqui. É um resumo, mas que vai dar um nível de rapport à relação nova que se cria muito grande. Porque não é uma relação que se começa assim do zero. Tá? Então eu vejo muito assim que a tecnologia está aqui para entrar nestes momentos onde pode potencializar a relação humana. Mas hoje, assim, na nossa empresa, nada é feito ainda a nível clínico sem ser supervisionado ou feito mesmo pela pessoa, pelo clínico ou pelo psicólogo. Mas é engraçado, porque assim, ao mesmo tempo, o paciente que chega lá e tá falando com um novo psicólogo, tem um lado mais fácil, né, quase que nem a IA lá que sabia as coisas que você tinha escrito, né, você escreveu ontem que você estava com, "Tô com uma inflamação no joelho", aí hoje você fala que tá com dor em tal lugar, ele já associa que: "Opa, espera aí, tem a ver com a sua inflamação no joelho", o que pode ser super positivo num processo meio de ali de anamnese, né, do paciente, você ter mais informações. Por outro lado, tem uma questão quase que de privacidade do paciente, de falar assim: "Mas espera aí, eu quero contar tudo, eu não quero contar". Como que vocês trabalham isso Sim, sim. para que o paciente também se sinta confortável de falar: "Opa, espera aí, e aí, principalmente quando você tá fazendo terapia com um aplicativo que quem te dá é a empresa, né. Aí você fala assim: "Opa, espera aí". E o medo que a pessoa já fica, fala assim: "Ai meu Deus, mas o que que eu vou falar? Se eu falar mal do meu chefe, será que eu vou ser demitido? Como que é isso?" Eu acho que a LGPD resolveu bem esse assunto, tá? A gente nunca teve assim problemas maiores, tá? De verdade, em, em relação a isso. Então, assim, o paciente dá o consentimento para a gente, se ele quiser que efetivamente o novo profissional tenha esse histórico. Eu, de novo, eu acho que a coordenação do cuidado, olhar de forma multidisciplinar para o cuidado, é um grande ganho que vamos poder ter. Vou dar um outro exemplo. Imagina o psicólogo, o nutricionista e o endócrino trabalhando juntos para atacar, não é? A obesidade, mas também, portanto, o transtorno alimentar que aquela pessoa tem. Pô, eu só vejo benefícios nisso. E hoje é difícil de conseguir isso de uma forma, portanto, leve, barata, acessível, não é? Então eu vejo muitos benefícios nisso. Qual é o, sendo muito franco, qual é o conflito que a gente está tendo nesse ponto? Que eu vejo que, na maior parte das vezes, é ignorância, né? Pode haver um pouquinho de má fé, mas acima de tudo eu também vejo com um olhar de cuidado. À medida que nós trabalhamos mais com as áreas de saúde da empresa, não é? Com a área de medicina do trabalho, mas outras, eh, muitas vezes a empresa quer ter, com a NR1, ela quer ter mais informação clínica do lado dela. Mas e aí, assim, nós tomamos uma decisão deliberada que, assim, nós não damos nenhuma. Se você quiser, o colaborador que nos peça, nós entregamos para ele e ele entrega para você. Mas eu vejo um ângulo bom da empresa e o time assistencial terceiro trabalhar junto. Vou dar um exemplo. Pessoa X começa a ter mais síndrome do pânico. Estava controlado, né? Há 3 anos que não tinha nenhum ataque de pânico. De repente teve a notícia que mudou-se para o interior com a família, para Jundiaí, e de repente teve a notícia que vai ter que voltar 3 vezes por semana para o escritório. Putz, ela começa logo a fazer conta. Vou ter que passar 2 horas no trânsito para lá, 2 horas no trânsito para cá. Começa a dar aquela taquicardiazinha. Ela passa no psiquiatra, o psiquiatra reconhece qual foi o gatilho, diz assim: ó, vamos ajustar aqui
indicação e eu vou dar uma recomendação para a tua área de medicina do trabalho, talvez, para falar com o teu gestor, já que você não tem que estar presencial, enfim, é uma política generalizada, mas para o teu tipo de trabalho não, e vamos ver se a área de medicina do trabalho fala com o seu gestor e dá, enfim, te permite mais 6 meses no modelo. Olha que lindo. Foi um ajuste elegante de trabalho que não impacta nada o output dessa pessoa, o resultado da empresa e melhora muito a saúde dela. E isso é uma decisão do indivíduo. Se eu entendi bem, você falou que a pessoa pede o dado ou ela pede para Vamos fazer. lá. Como que é O essa que eu ponta? quis Porque dizer tem aqui é, uma zona nebulosa é ali. nebulosa, Ah. mas o que eu quis dizer aqui é, eu vejo, eu, eu reconheço porque é que as empresas também estão a pedir isso. Porque o médico do trabalho está a dizer assim, será que há coisas que eu posso mudar no meu local de trabalho que podem beneficiar a saúde deste indivíduo? Só que, assim, ele precisa ter acesso a todo o prontuário médico da pessoa? Não. Mas é assim que muitas vezes uma empresa pede. Eu quero ter acesso. Calma aí, não é assim que isso vai acontecer. Agora, se a pessoa diz assim, você, meu psiquiatra, pode falar isto para o meu médico do trabalho, para ele ver se consegue aqui uma liberação diferente com o meu gestor, isso funciona. E a gente faz isso. E muda a vida das pessoas. E não muda a vida da empresa. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente está indo, mas esse é o tipo de terreno cinzento que a gente também está indo. E é uma coisa nova no Brasil inteiro, tá? Porque eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que é essa interface entre a pessoa, o profissional, o indivíduo, as suas informações pessoais, particulares e questões que talvez eu não esteja nem um pouco interessada em dividir, até por esses vieses, né? Que a gente falou há pouco. Quando eu fui afastada lá, anos atrás, quando eu tive o burnout, foi um grande, assim. Eu era uma profissional que estava em muito destaque, eu tinha acabado de receber um prêmio, uma viagem e tal. Eu fui comunicado para a empresa inteira e de repente eu desapareci. E foi assim, nossa, o que tá acontecendo? E eu tinha coisas que eu me sentia confortável em compartilhar e outras coisas que eu achava que eu tinha que ir no meu momento, né? Então tem essa interface entre eu e o profissional que está me atendendo e a interface com a empresa e vocês estão ali fazendo esse meio de campo. E aí uma coisa que eu acho interessante a gente abordar também é com a tecnologia de forma geral, medindo muitos dados, a gente tem acesso a muita informação, não só nesse ponto, né, que a gente tocou agora do atendimento e das minhas informações privadas serem compartilhadas, mas de forma geral, medindo os meus dados de saúde, de produtividade e tudo mais, como é que a gente sabe que essa pessoa de fato que o nível de bem-estar dela está melhorando ou que ela só aprendeu a performar ali para uma certa tecnologia que mede alguns dados para que aquilo reflita na performance dela, em como ela vai ser olhada pelo chefe, pelo gestor, pela empresa de forma geral? Deixa dividir em duas lentes. Portanto, clinicamente, como é que se valida a melhora clínica da pessoa? Tem escalas, dependendo da doença que a pessoa tem, tá? Podem ser, portanto, desde uma diabetes a uma depressão, uma ansiedade, e, portanto, a gente aplica, os nossos profissionais aplicam-nas consulta após consulta, não é? Se a pessoa está a melhorar, quanto é que ela está a melhorar. Portanto, isto é um dado que a gente compartilha a nível populacional. Então, assim, a gente também trabalha muito com a operadora de saúde, tá? Então, o que é que a gente dá de indicador para a operadora de saúde? Se NPS, engajamento, hiperutilização, se temos muitos casos graves, leves ou moderados, como é que tem sido a evolução desses casos no tempo. Então, este é o tipo de estatísticas que a gente partilha, tá? Esta é a forma como então a gente avalia a curva, não é, individual. Agora vamos para o lado da empresa. Empresa, portanto, empregadora. O que é que a gente consegue mostrar? A gente consegue cruzar com indicadores de turnover. E a gente tem muitos casos. A gente consegue mostrar o antes e depois da gente ter entrado, diminuição de internação psiquiátrica, por exemplo, diminuição do uso do plano de saúde. Então, a gente viu na Volkswagen, por exemplo, que comparado os 12 meses antes de eles terem o nosso benefício para os 12 meses depois, houve menos 24% de idas ao pronto-socorro. Olha que interessante. As pessoas substituíram ir ao pronto-socorro por, efetivamente, cuidar, portanto, da sua saúde mental de forma digital, acessível, contínua. A gente viu, então, zeramos as internações psiquiátricas. Depois temos lá uma linha de cuidado, que é uma linha, portanto, de acompanhamento contínuo, com o time de enfermagem da Volkswagen e tudo mais, onde, portanto, quem é afastado, ou quem tem, não é afastado, desculpa, atestado de doença mental, não é? Por 3 dias, 7 dias, não sei o quê, depois entra nesse programa, faz uma avaliação e tem continuidade connosco. E a gente viu que reduziu não o número de atestados, mas os dias dos atestados em 40%. Então, assim, dados existem. Eu acho que a gente tem vindo a mostrar em empresas nossas clientes, empresas grandes, que colocar
um serviço digital como o nosso, tanto a parte de saúde mental quanto a parte de saúde física, diminui a sinistralidade médica da empresa. Eu não sei se vocês sabem, mas a inflação médica no Brasil é 15% ao ano, 20% ao ano, enquanto a nossa inflação é 4, 5. Então, assim, alguém tem que começar a melhorar o uso dos gastos de saúde. E acho que nós estamos a fazer o nosso papel nisso também. Então, assim, acho que tem vários ganhos que a gente tem vindo a possibilitar. Rui, e você criou a Zen Club num momento em que não se falava tanto de saúde mental, você teve ali um primeiro passo. Depois teve essa fusão aí, troca de ações, etcétera, com o grupo da Conexa, e aí, de repente, você tá aí falando assim: "Tá bom, não é só mais saúde mental, mas é uma saúde mais integrada, a gente precisa estar junto com a telemedicina, com as outras diferentes especialidades". Agora vocês já estão de novo um passo à frente, integrando IA dentro dos sistemas, seja para leitura de dados, processamento, etcétera, já tem a IA aí ajudando. O que vem por aí, assim? O que você pode falar que, assim, ó, já é o próximo passo, para que as pessoas realmente possam viver melhor e com uma saúde mental aí mais em dia? Legal. Olha, uma coisa que a gente está bem animado esse ano é que a gente, em janeiro, conseguiu lançar toda a nossa experiência de aplicativo, site, no WhatsApp. Então, assim, hoje, através do número do WhatsApp nosso, você consegue ter, assim, um acompanhamento diário, você consegue fazer a videoconsulta com o médico, com o psicólogo. E por que isto é tão interessante na minha visão? Porque nos vai permitir acessar um grupo de pessoas que nunca baixariam um aplicativo, nunca. Então, assim, quando a gente reconhece que 195 brasileiros usam o WhatsApp diariamente, estão super familiarizados, eu acho que a gente consegue atender um público mais idoso, eu acho que a gente consegue atender um público menos letrado. Então, assim, dá-nos uma capilaridade de ir mais longe nesse Brasilzão. A segunda coisa que eu estou super empolgado, que a gente já tocou um pouquinho, pode ser um pouco controverso, vou dizer, mas eu acredito que o cuidado de saúde deve ser contínuo, tá? Então, se eu falei aqui de aumentar o acesso, que é a primeira grande barreira do cuidado, a segunda é o engajamento contínuo na sua jornada de saúde, tá? Porque é complexo, assim, você passa no médico, ele te manda exames, te manda remédio, depois muita gente não faz nada depois disso. Então, mas agora imagina ter uma enfermeira no seu bolso que te acompanha, não vai só acompanhar aqueles casos graves, né? E todo mundo que usa a Conexa vai ter uma enfermeira disponível no seu bolso. E essa enfermeira vai tirar todas as suas dúvidas, vai garantir que você cumpra aqueles passos, poucos passos, mas que eram importantes você dar depois de uma consulta, que depois você volta, que te relembra 3 meses depois que. Então, assim, eu acho que a gente está num lugar onde está conseguindo conectar muita coisa, desde o exame, desde o cuidado, desde o acompanhamento, e isso tem um efeito transformacional na saúde. A gente hoje ainda pensa muito em saúde, hospital e internação, mas a saúde é aqui, ó, todo dia. O que é que a gente come, como a gente dorme, né? Então eu acho que estamos a conseguir torná-la muito mais leve e muito mais, portanto, premiar muito mais o nosso dia a dia. E essa conversa sobre saúde também está ficando mais presente na vida das pessoas, de quem tem acesso, obviamente, com o uso dos Wearables. dispositivos, né? De relógio, de anel, de pulseira, que mede isso, que mede aquilo. E eu já vejo várias pessoas gamificando a sua saúde, comparando com os amigos, né? Não, mas o meu batimento tá assim, mas eu fiz tal coisa. E por um lado, eu acho curioso a gente estar delegando para um dispositivo avisar a gente se a gente dormiu bem à noite, se a gente, sei lá, ficou estressado ou não, coisas que a gente deveria ter o potencial de perceber sobre a gente mesmo, né? Já que a gente fala tanto sobre autocuidado e a importância disso. Mas, por outro lado, acho que está se tornando mais acessível e até mais divertido falar sobre questões que, putz, talvez a gente fosse esperar 1, 2 anos para fazer aquele check-up lá que a gente nunca, né, tem a paciência de fazer e de repente está ali no relógio que te avisa que você vai ficar doente, que você é isso, que você eu acho que é curioso, assim, o uso dos dispositivos. E aí você está falando também, né, da importância dessa saúde ser uma coisa que é um acompanhamento, tem que acontecer o tempo todo, não é algo que a gente só vai no médico quando a gente já está muito mal, né, ou a gente vai procurar uma ajuda por uma questão de saúde emocional, saúde mental, quando a gente também já está num estado mais agudo. E aí a gente precisa olhar com essa integralidade. E aí eu quero trazer um dado, né, para a gente discutir, caminhando já para o fim da nossa conversa. A gente tem dados, e aí varia um pouco dependendo do instituto que mede, que estima, mas que as questões de saúde mental, elas já têm um impacto de 4% no PIB, outros falam em 2%, 3%, né, tem ali uma certa variação, mas é um número bastante grande, expressivo.
E quando a gente fala das empresas, ainda tem muito nariz torcido, né? Muita gente fala, isso é mimimi e tal, essa geração, e tem muito essa questão geracional, mas os jovens, mas. Tararã, e essa discussão fica nesse espaço em que a gente não consegue se aprofundar para tomar as decisões que realmente são necessárias para a gente fazer as coisas mudarem. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que falta. A gente agora tem uma nova norma que está estabelecida, é lei, a gente tem que olhar para isso. Mas talvez ainda seja só uma questão de compliance, seja lá um checklist que agora eu vou ter que preencher, vou ter que envolver meu jurídico, ou vou pensar na questão reputacional, mas como é que a gente realmente entende isso como algo importante para a gente mover o negócio, né? Para que a empresa seja sustentável, que a gente tenha uma maneira mais sustentável de também gerenciar as pessoas e as relações. Como é que se enxerga? O que a gente precisa mudar ainda, assim, em termos de mentalidade, de entendimento das pessoas, especialmente das lideranças, das pessoas que estão ali capazes de tomar as decisões, para que isso passe a ser uma prioridade e não que a gente corra atrás do prejuízo, né? Mas que a gente crie ambientes que são sustentáveis e favoráveis para a saúde acontecer. Eu vou, eu vou pegar na forma como você descreveu, não é? O silêncio, o indivíduo, o líder e o sistema, porque eu acho que é um pouco por aí, ó. Primeiro, a gente não falava do tema, agora eu acho que há uma abundância de rodas, portanto, sobre este tema. Então, de empresas, na TV, na novela, sim, indiscutível. Nós temos 40 milhões de brasileiros com acesso ao nosso serviço. Esse serviço é pago por alguém, não é pela pessoa. É pela empresa, é pelo plano, é pelo parceiro. Então, eu acho que já democratizamos o acesso. Tá? Eu hoje, quando o nosso time, quando vai a empresas que não são nossos clientes, já tem outro concorrente, outro. Então, assim, há abundância de recursos para o indivíduo. E agora entramos nesta mudança de comportamento que a gente está falando. Você estava falando agora, né, das pessoas estarem a cuidar mais da sua saúde, vemos cada vez mais gente, portanto, perdendo peso, se exercitando mais. Pô, mudanças de hábitos demoram. Já falávamos há quanto tempo disso? Então, eu vejo com um olhar muito positivo quando vem assim uma norma que ela vai exigir que, apesar de por compliance, que nós indivíduos que já temos uma abundância de acesso, mas ainda não nos permitimos muitas vezes nos cuidar, né? Nos começamos a cuidar e de novo, eh, as empresas vão ser penalizadas por não. O governo não tá a olhar assim, esta empresa tem X afastamentos, vai ser multada. Não é isso. Nós temos bastante interação com o Ministério. Ela vai dizer o seguinte: esta empresa, eu olhei para o plano de ação do time de Medicina, Segurança e RH e não tem plano. Então esta empresa não está, portanto, Nem olhando para nem isso. olhando para isto. Não mapeou, não tem um plano, pô, multa. Então, assim, isto é o que é? Um incentivo à mudança do comportamento. Então, eu acho que nós estamos nesse lugar, tá, Thaís? Sinceramente, assim, com a mudança que nós estamos a ver da tecnologia no nosso dia a dia, com os nossos Claudinhos, Claudetes, Clos, cara, impensável qualquer um de nós não dizer assim, cara, o mundo está mudando muito mais rápido. Né? Então, acho que é isso. Acho que a IA vai nos obrigar a mexer mais rápido do que a gente gostaria. Boa. A gente tem multa, tem fiscalização, tem IA, tem muita coisa que é contribuindo de alguma forma para a gente parar e pensar sobre isso, né? Tratar o assunto como uma prioridade. Queria te pedir para compartilhar uma última mensagem, uma dica, uma coisa que você está olhando, que está te inspirando agora, que você queira deixar aí de recado para a gente considerar e elaborar, sair daqui com essa semente plantada de qual é o papel da tecnologia, saúde, enfim. Faz uma amarração aí do que tá te mobilizando agora. Eu falei lá no começo, eu usei a expressão permita-se, né? Acho que é um pouco isso, assim. A gente está com muitas oportunidades na mão de aprender coisa nova sobre a gente, né? Sobre, enfim, como é que vai ser o futuro. Não dá para resistir, não dá para competir, dá para aprender. E eu acho que terapia, eu acho que saúde mental, no fundo, é um processo de aprendizagem. A gente aprendeu muito, né, na escola, matemática, geografia, etc. A gente aprendeu pouco a reconhecer as nossas emoções. A gente aprendeu pouco a entender as nossas capacidades. É isto que a gente está falando. É um lag de educação. Né? Muita gente fala de educação emocional. Então eu acho que a gente está num momento, cara, onde a gente tem que quebrar preconceitos, ser humilde, voltar para a prancheta, você voltou para a escola e aprender. É isso, para você se tornar a pessoa que você gostaria de conhecer.
Muito bom, Rui. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo, acompanhando a gente. Para você que está seguindo a gente aí de casa, tem mais episódios aqui do São Paulo Innovation Week a serem publicados. E a gente está muito, muito, muito feliz e orgulhosa de estar aqui. Obrigada. Rui, quero te agradecer por ter topado essa conversa espinhosa, né? São Espinhosa, temas delicados, temas difíceis, não existem respostas fáceis. E a gente, de propósito, quer trazer esse olhar de, ok, tem coisas boas, mas e os perigos, né? E como é que a gente, pelo menos, olha para eles. Então, te agradeço muito por ter topado. E obrigada a vocês também por nos acompanharem aqui. E a gente se vê, para você que está acompanhando, no próximo episódio. Até já. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Rui.